Sejam bem-vindos a FICOM 2020. Prepara-te, ó igreja. Chegamos na sexta-feira e você ligadinho conosco, curtindo a nossa programação. A sua FICOM já vai começar. E aí, você está curtindo a nossa programação? O nosso desejo é que sim. Então nos ajude compartilhando os nossos vídeos com os seus contatos, para que mais pessoas sejam edificadas neste tempo. Agora é o momento de adoração. Vamos cantar com a gente. Glórias ao Filho de Deus, glórias ao Filho, glórias ao Filho de Deus, glórias ao Filho, glórias ao Filho de Deus, Jesus. Glórias ao Filho, glórias ao Filho de Deus, glórias ao Filho, glórias ao Filho de Deus, glórias ao Filho, glórias ao Filho de Deus, Jesus. Louvor e glória, sabedoria, ações de graças, honra, poder e força, só Ele é digno. Glórias ao Filho de Deus, Jesus. Louvor e glória, sabedoria, ações de graças, honra, poder e força, só Ele é digno. Glórias ao Filho de Deus, Jesus. Jesus. Me ajuda com as palmas. Cante comigo assim. Todos falam dos perigos do caminho em que eu estou, mas não vem a luz que brilha ao redor por onde vou. Diga, meu Jesus me guia aos passos, meu caminho vem guardar. Neste mundo tenebroso, só por mim não posso andar. Segura as palmas. Cante assim, bem bonito ao Senhor. Falam mais em desenganos, em fraqueza e provação, e me dá consolação. Diga, meu Jesus me guia
aos passos, meu caminho vem guardar. Neste mundo tenebroso, só por mim não posso andar. Segura! Cante forte assim, ó. Sei que teu amor é fraco e me inclino a tropeçar, mas o seu divino auxílio hei de sempre triunfar. Meu Jesus, me guia aos passos, meu caminho vem guardar. Neste mundo tenebroso, só por mim não posso andar. Meu Jesus, me guia aos passos, meu caminho vem guardar. Neste mundo tenebroso, só por mim não posso andar. Me renderei, me prostrarei ante a ti, ó Deus.
Hoje é dia de ouvir o pastor Carlos Alberto, lá da Paraíba, cordelista profissional. Ele é da Igreja Evangélica Congregacional de São Bernardo do Campo. Um grande abraço para o pessoal do ABC, estamos todos conectados. Ele irá abordar o tema O Avivamento Anunciando o Reino de Cristo. Boa conferência. Irmãos, graça e paz. Convidado que fui pelo pastor Elber para trazer uma palavra, estou aqui, né? Sou servo. Um dia eu prometi para Deus que jamais recusaria um pedido para falar. E esse propósito eu criei no meu coração desde que eu descobri que Deus tinha me escolhido para o ministério da palavra e tinha ungido a minha boca. Isso é um privilégio tão grande que naquele dia eu digo: Senhor, jamais direi um não a um convite para anunciar a tua palavra. E principalmente o tema que ele deu, né, fala de duas coisas muito importantes. Fala primeiro de avivamento e como é bom falar de avivamento. E fala também sobre o reino de Deus. Muitas vezes uma palavra que a gente usa tanto e não para meditar o significado que tem o reino de Deus para a igreja nos dias de hoje. Então, agradecendo essa oportunidade e convidando você e pedindo sua atenção, eu quero discorrer aqui onde estou. Estou na minha casa, estou em isolamento. Eu digo brincando que eu estou cumprindo prisão domiciliar já há 60 dias. E como estou isolado, nem meus filhos têm entrado aqui na minha casa, né? E pedi para o pastor Elber a permissão de usar aqui esse espaço, que é o mesmo espaço que eu uso nas reuniões que eu tenho, né, de culto virtual. Usei esse mesmo espaço e vou remeter para ele essa fita. Vai ser uma gravação e ele vai editar, e eu espero que Deus esteja nos usando essa noite para trazer a sua palavra. Eu quero começar fazendo uma oração. Deus amado, abençoa agora meus lábios, Senhor, esteja trazendo a unção do teu Espírito na minha vida essa noite, Pai. E esteja também, Senhor, dirigindo todas as coisas e abençoando aqueles que vão participar, Senhor amado, e vão ouvir, ó Deus, essa mensagem, Pai. Que o Senhor esteja tocando, esclarecendo a minha e a mente de cada um, Pai. Muito obrigado, em nome de teu Filho Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Eu quero convidar vocês a uma leitura no capítulo 22 do segundo livro de Reis. Então, no capítulo 22, pega aí Samuel, depois você passa um pouquinho de Samuel, você vai ter primeiro Reis, você vai ter o segundo livro de Reis, e você vai abrir no capítulo 22, e nós vamos ler esse capítulo 22. Eu peço desculpa se a leitura, né, não for aquela leitura curta que normalmente eu gosto de fazer, mas diz assim: tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, reinou 31 anos em Jerusalém, sua mãe se chamava Gedida e era filha de Adaías, de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho do seu pai Davi e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Então era o 16º rei ali de Judá, descendente de Davi, e esse honrou, né, o nome do seu famoso antepassado, o segundo rei, né, ali de Israel. O primeiro tinha sido Saul, Davi, de que ele descendia. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias, então aqui já um pouco mais maduro, né? O rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta ajuntaram do povo, que dei na mão dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor, para que paguem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para reparar os estragos da casa. É tão triste a gente imaginar que a casa do Senhor às vezes está sofrendo estragos. Aqui o estragos era físico, né? E na nossa dispensação, a casa do Senhor, a gente faz a aplicação tanto para o local de culto, mas que não é o ponto mais importante da aplicação, né? Mas principalmente as vidas, nós que somos a casa do Senhor. Pois bem, ele disse que levantasse esse dinheiro para reparar os estragos. A casa estava estragada. Aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros, e comprem madeira e pedras lavradas para repararem os estragos da casa.
Porém, não se pediu conta do dinheiro que se lhes entregara nas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Eu acho isso tão bonito, viu? Esse povo que estava responsável por essa reforma, gozar dessa confiança. Porque hoje, meus irmãos, a gente tem que ser muito cuidadoso, ser muito criterioso em tudo, principalmente as coisas do Senhor, não é? Mas aqui eles gozavam dessa fé pública pela fidelidade, pelo testemunho de vida que tinham. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias entregou o livro a Safã e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu o relatório dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e entregaram na mão dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã o leu diante do rei. É interessante, irmãos, nesse tempo ainda não tínhamos os 5 rolos, chamado de Pentateuco, né? Ele encontrou um rolo, esse rolo vai servir de algumas reformas, que é esse o destaque que nós queremos dar ao texto, mas eu chamo a atenção que havia um rolo só e que alguns, né, principalmente críticos atuais, acham que era o livro de Deuteronômio, né, o rolo que ele achou, pasme, irmãos, perdido dentro do templo. Porque às vezes a palavra do Senhor está perdida dentro do templo, e a gente vai ver como é que é possível a palavra se perder dentro do templo. Você vai ver que a coisa era seríssima. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, leu aquele livro todo, né? Alguns têm uma dificuldade de ler um capítulo, de ler 2 capítulos. Todo o livro foi lido na presença do rei, o rei ali atento. Quando terminou, diz aqui, né? Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes, ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: ide consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras desse livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se acendeu contra nós. Porquanto nossos pais não deram ouvidos à palavra desse livro para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Então o sacerdote Ilquias, Aicão, Aquibor, Safã, Asaías foram ter com a profetisa Uda, mulher de Salum, o guarda-roupa, filho de Tievar, filho de Arás, e lhe falaram. Ela habitava na cidade baixa de Jerusalém. Ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: dizei aos homens que vos enviou a mim, assim diz o Senhor: eis que trarei males sobre esse lugar e sobre os seus moradores, a saber todas as palavras do livro que leu o rei de Judá, visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém o rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor quando ouviste o que falei contra esse lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgastes as tuas vestes e chorastes perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que, eis que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre esse lugar. Então levaram a eles, ao rei, esta resposta. Amém. Eu queria deixar aqui de antemão 2 palavras. Primeira, são exatamente aquelas palavras de Jesus em Mateus 22, 29. Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Notem, meus irmãos, 2 coisas importantes que precisamos conhecer. Primeiro, as Escrituras. Conhecer as Escrituras. As Escrituras estavam perdidas naquele tempo, né? Hoje nós temos Bíblia aí, irmãos, olha, mas é Bíblia de tudo que é jeito, sinceramente. Um dia eu fui comprar a Bíblia para distribuir no dia da Bíblia, né? Que a gente precisa
não esquecer de datas como essa, o dia da Bíblia. Pois bem, fui comprar Bíblia lá na Visconde, Sargeda, enfim, eu queria uma Bíblia, que fosse apenas Bíblia, eu não achava. Aí tinha a Bíblia do jovem, tinha a Bíblia do adolescente, tinha a Bíblia do... Meus irmãos, eu nunca vi tanta Bíblia, né? E eu perguntava assim, e só a Bíblia não tem? Porque eu não tinha dinheiro para comprar uma em grande quantidade, essas Bíblias, né? E meus irmãos, quanta Bíblia que existe. Como é que pode, meus irmãos, com tantas Bíblias, o povo de Deus desconhecer a palavra do Senhor? Então, errais não conhecendo as Escrituras. É a segunda coisa, nem o poder de Deus. Então, você precisa conhecer as duas coisas. Não adianta você conhecer as Escrituras sem o poder. Assim como não adianta você conhecer o poder sem as Escrituras. Você tem que ter completo, não é? Escrituras e poder de Deus, que alguém, não eu, alguém mais inteligente do que eu, comparou a um barco a remo. Então, você, num barco a remo, tem 2 remos, não é? A pessoa, você com um remo só, eu conheço bem as Escrituras. Eu conheço as Escrituras demais. Aí você não sai do lugar, você fica, isso usando a figura do barco, logicamente. Mas você tem o poder de Deus, como a gente tem algumas igrejas aqui no Brasil, que, né, ali o poder levanta até os telhados e milagres e cura, mas está com remo só, porque não conhece as Escrituras. Nós vivemos, meus irmãos, nesse momento em que precisamos ter esse equilíbrio, né? Escrituras, o poder de Deus. Eu digo de antemão, meus irmãos, que a igreja congregacional é até uma igreja que se preocupa com as Escrituras. Normalmente os nossos trabalhos, as nossas congregações, elas começam numa escola dominical. E normalmente, meus irmãos, nós damos uma ênfase muito grande. Eu estou, por exemplo, ali no centro de São Bernardo do Campo, é quase centro onde nós estamos, mas fazemos a nossa escola dominical lá no bairro. Se você for lá no nosso bairro, Jardim Represa, você vai encontrar muitas igrejas de várias denominações. Mas, irmãos, é difícil que tenha uma escola dominical como a nossa, porque é uma característica bem congregacional, né? Ensino da palavra de Deus. Mas, meus irmãos, é raro não conhecer as Escrituras o poder de Deus. A igreja congregacional precisa buscar o poder de Deus. Não basta a gente dizer assim, olha, estudamos a palavra de Deus, somos fiéis à palavra de Deus. Precisamos conhecer mais do poder de Deus. Essa é a tese que vamos aqui defender, o ponto de vista que vamos advogar. Pois bem, uma outra coisa, meus irmãos, que me chama a atenção é o que está escrito em Mateus 6:33. Buscai em primeiro lugar, disse Jesus, o seu reino e a sua justiça. Meus irmãos, o que é que nós conhecemos do reino de Deus? Que ênfase, meus irmãos, nós temos dado no reino de Deus nos dias atuais? Jesus disse que isso vem em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Você pode ensinar um monte de coisa, uma porção de coisa. A partir de Hebreus capítulo 6, você tem ali os rudimentos da fé. Depois você vai para outras epístolas mais profundas, Efésios, e você vai em Colossenses e Filipenses. Você pode conhecer os mistérios, né, do Apocalipse e as epístolas pastorais. Mas, irmãos, em primeiro lugar, a igreja tem que se ocupar com o reino de Deus. Nós queremos dar uma palavrinha sobre esses dois, né? Essas duas vertentes, vamos chamar assim. Então, por um lado, poder de Deus e as Escrituras. Não podemos ignorar nenhum dos dois. Por outro lado, meus irmãos, na nossa dispensação, temos que ter uma prioridade. E essa prioridade é buscar primeiramente o reino de Deus. Eu escolhi, meus irmãos, como base esse avivamento que houve no tempo do rei Josias, E Josias, meus irmãos, viveu num período, se você ler o capítulo 23, como eu gostaria de ler o capítulo 23, mas me prometa, mesmo que eu não lhe escute, que você vai ler esse capítulo 23, para você ver o que aconteceu com o templo. Meus irmãos, o templo estava cheio de idolatria, lá dentro tinha Baal, lá dentro, meus irmãos, tinha a rainha. Meus irmãos, vocês não vão acreditar quanta idolatria existia dentro do templo. E eram tantas coisas absurdas dentro desse templo, meus irmãos, ídolos, né? Meu Jesus, leiam o capítulo 23, não deixem de ler o capítulo 23 para entender, meus irmãos, porque o rei Josias, né, preocupado, encontrou o livro da lei perdido dentro do templo. Meus irmãos, isso é muito triste, né? Porque muitas vezes dentro do templo, meus irmãos, existem coisas perdidas.
Maria e José perderam o filho dela lá dentro do templo, né? Lá dentro do templo. E é por isso, meus irmãos, que eu digo, olha, o verdadeiro templo somos nós. O local que nós nos reunimos, meus irmãos, é apenas um salão de culto, Os irmãos devem saber que a nossa tradição não é nem de ter catedrais, não é essa a nossa tradição. Por quê? Porque quando o evangelho chegou aqui, meus irmãos, no tempo ainda do Império, antes mesmo que Cali chegasse, então nós tínhamos grupos luteranos, nós tínhamos, meus irmãos, grupos anglicanos, né? E outros grupos aqui, mais o imperador, né? A Constituição, o imperador, as leis do Império, proibiram, meus irmãos, que os evangélicos fizessem culto. A gente só podia ter o culto doméstico, né? Isso podia ter, porque o Império precisava de imigrantes alemães, de imigrantes ingleses, né? Por vários motivos, entendeu? Mas esses imigrantes tinham outra fé e não podia ser proibido o culto. Então não havia uma proibição, havia a proibição do culto público. E só que, meus irmãos, que nós não temos a tradição de grandes catedrais, de sinos. Você já viu um sino na igreja evangélica? Eu só vi no sul, igreja luterana. Você já viu como algumas pessoas se escandalizam com a presença de uma cruz, que é o símbolo, meus irmãos, eu acho assim mais legítimo, entendeu? É o símbolo mais claro do cristianismo, é a cruz, né? A cruz, eu quero ter uma lá na minha igreja, ou talvez o maior teólogo vivo, não sei se morreu, só se morreu recentemente, é o Moltmann, e ele fala que a maior simbologia do cristianismo é a cruz, porque na cruz, meus irmãos, nós temos uma mensagem de sofrimento e de vitória. Sofrimento e de vitória. E nós, como cristãos, nos identificamos com Cristo na cruz. Mas nós não temos, meus irmãos, cruz. E às vezes tem gente que se escandaliza. Ah, mas que coisa feia. Essa cruz não é feia, entendeu? A cruz é uma coisa muito... Mas não é a nossa tradição. Então hoje me espanta muito, meus irmãos, vendo pessoas gastando com templo, gastando com templos. E meus irmãos, olha, nós vivemos na época do coronavírus. Não sei de onde veio, mas eu sei que Deus permitiu. E sei que Deus Todo-Poderoso tem esse vírus sob o seu controle, debaixo de suas mãos. E se o povo de Deus se humilhar, se converter, buscar, se converter de seus maus caminhos, Deus vai afastar esse mal. Agora, nós não vamos pagar todo o preço, meus irmãos, pelo que está acontecendo. Não é a igreja que vai pagar todo o preço. O mundo tem muito a ver com isso. Desprezo, as coisas de Deus, o materialismo tomando conta, meus irmãos, o mundanismo tomando conta. Então o mundo precisa de conversão, não é a igreja somente que vai pagar esse preço pela cura, não é? Nós vamos fazer a nossa parte, porque nós estamos sendo atingidos também. Pois bem, meus irmãos, o rei Josias teve naqueles dias, meus irmãos, um grande avivamento. E a beleza do avivamento do rei Josias, dos dias do rei Josias, meus irmãos, é que foi uma volta à palavra. Foi a descoberta da palavra. E, meus irmãos, esse é o verdadeiro avivamento, não é? Quando a gente descobre a palavra. Porque, como eu disse no início, errar não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Hoje se fala muito, meus irmãos, em poder de Deus. Nós conhecemos muitas igrejas que pregam o poder da cura, o poder do milagre. E, meus irmãos, a palavra de Deus tem sido esquecida. E muito pior do que ser esquecida, meus irmãos, a palavra de Deus tem sido contrariada. Nós vivemos numa época, meus irmãos, de muito fogo estranho no altar. E Deus abomina, meus irmãos, todo esse fogo estranho. Quando o Elber me convidou a primeira vez, ele queria que eu falasse sobre o Evangelho. Eu fiquei todo satisfeito, porque eu estava exatamente estudando esse tema. Meus irmãos, nós não mercadejamos a palavra de Deus, mas a verdade é que a palavra de Deus, meus irmãos, ela virou mercadoria, sendo vendida nas igrejas que se dizem evangélicas. E, meus irmãos, eu protesto, porque esse não é o evangelho que nós cremos, não é o evangelho, meus irmãos, que nós pregamos. Então, meus irmãos, eu queria destacar aqui uma coisa também. Há uma diferença entre avivamento e despertamento. As duas coisas não são bem parecidas, irmãos, bem parecidas. Eu estou lendo um livro sobre o puritanismo,
E o autor, grande estudioso do puritanismo, de seus primórdios, os grandes vultos, meus irmãos puritanos, ele destaca uma coisa, ele diz: você já reparou que só existe avivamento em igrejas de tradição puritana? Porque o avivamento, ele não traz coisas novas, mas ele restaura as coisas que foram esquecidas. E ele vai citando todos os avivamentos na história, mostrando que esses avivamentos, meus irmãos, acontecem em igrejas onde nós cultuamos ou temos um passado, né, de poder, de atuação do Espírito Santo. Então isso é avivamento, avivar aquilo que foi perdido. Eu vou chamar de despertamento, meus irmãos, o movimento também do Espírito Santo meu, mas trazendo, meus irmãos, trazendo, não é, igualmente a vida, porque avivamento é um derramar de vida, né? Mas, meus irmãos, trazendo um despertamento, principalmente naqueles grupos, meus irmãos, que estão próximos da morte espiritual. Um grande avivamento que a gente tem no Velho Testamento, meus irmãos, é quando Deus visita Jacó. E aquele avivamento, meus irmãos, ocorre numa hora de muito desespero. A família de Jacó havia cometido, meus irmãos, uma traição contra os habitantes lá da região onde eles estavam. O filho do rei havia deflorado a filha de Jacó. Estou uma revolta muito grande. Ele disse: não, o nosso filho vai casar com sua filha. Qual é a condição para que a gente se torne uma família? E, meus irmãos, os filhos de Jacó disseram: não, todos os machos têm que ser circuncidados. Essa é nossa tradição religiosa. Pois não, nós vamos nos circuncidar. Meus irmãos, eles aceitaram. E quando foi, meus irmãos, imagine que era o terceiro dia, quando as dores eram maiores, eles cometeram a traição. Pegaram as espadas, meus irmãos, 2 dos filhos de Jacó, e mataram a população, meus irmãos, daquele local. Isso pegou muito mal. Jacó percebeu, meus irmãos, que os povos vizinhos iam destruir sua família por aquela grande traição. E naquele instante, meus irmãos, ele buscou a Deus. E o que ele recebeu de Deus foi a palavra de voltar a Betel, volta a Betel. E ele reuniu a família e disse: gente, olha, nós vamos voltar para Betel, aonde Deus me apareceu. E é um avivamento bonito, meus irmãos, que Deus pede para ele, por quê? Para voltar para o lugar onde ele teve uma experiência e aonde ele fez votos a Deus. E muitas vezes, meus irmãos, muitos crentes têm o seu momento de Betel, né? Teve o seu Betel. Eu fiquei muito feliz, há cerca de uns 5 anos, eu visitava Campina Grande e resolvemos visitar uma fazenda que eu não via, meus irmãos, há mais de 40 anos eu não via aquela fazenda. Onde era aquela fazenda? Era o lugar onde a gente fazia retiro, fazia acampamento. E, meus irmãos, foi muito bom ir naquele local, meus irmãos, aonde Deus falou com a gente, onde Deus despertou, onde Deus visitou, onde Deus fez coisas ali, meus irmãos, incríveis. Eu, se tivesse tempo, ia contar o que eu vi naquela fazenda ali, irmãos, o que eu vi naquela fazenda. Só posso dizer uma coisa para os irmãos, adiantando. Alguém um dia viu ali um grupo de rapazes debaixo de uma árvore e correu para lá, porque a árvore estava pegando fogo, né? E correu para socorrer os rapazes que estavam lá. E quando chegou lá, meus irmãos, aquele povo estava orando, e o fogo que eles viram foi o fogo do Espírito Santo caindo ali em cima. Olha, se eu tivesse que escolher um Betel para mim, eu queria voltar lá naquela fazenda, entendeu? E na minha igreja em Campina Grande, para me lembrar de tudo que o Senhor fez. E, meus irmãos, principalmente aqueles propósitos que eu pus no meu coração. E Jacó, por exemplo, disse: se o Senhor for comigo nessa viagem, o Senhor vai ser o meu Deus. E eu vou dar o dízimo de tudo. A impressão que tem, irmãos, é que ele não deu. E a impressão que tem, meus irmãos, é que ele esqueceu de adorar somente esse Deus, porque nós sabemos que, meus irmãos, as suas esposas levaram ídolos da casa de Labão. E naquele instante, meus irmãos, que ele viu todo aquele problema, viu a sua família, meus irmãos, a ponto de ser extinta, né, de ser destruída pelos vizinhos, ele disse: levantemos e subamos a Betel, lá onde Deus me apareceu. E, meus irmãos, ele disse: agora lançai fora os deuses. Lançai fora os deuses. Vamos purificar as nossas vestes. Meus irmãos, um avivamento é isso, né? É pureza, é retorno, meus irmãos, às experiências com Deus. E, meus irmãos, é cumprimento daquilo que a gente se propôs, né? Porque quantas propostas são feitas, irmãos? Eu vou me dedicar a esse ministério, eu vou me dedicar à música, eu vou me dedicar ao evangelismo, eu vou me dedicar à escola dominical que eu não tenho participado, eu vou ser um crente mais fiel a Deus, eu vou
ser contribuinte. E muitas vezes, meus irmãos, Betel foi esquecido. Meus irmãos, nos dias de Josias, o avivamento, meus irmãos, foi um retorno à palavra de Deus. Será que nós precisamos de um avivamento, meus irmãos, nos dias de hoje? Claro que precisamos, irmãos. Nos afastamos do Evangelho de Cristo. Nos afastamos, meus irmãos, do Evangelho genuíno, do Evangelho do Reino, meus irmãos. Escutei uma pregação e não posso deixar de citar de um pastor argentino chamado Juan Carlos Ortiz. Ele passou aqui pelo Brasil na década de 70, não é? E deixou assim belas mensagens. Mas um dia ele falou sobre o evangelho que nós estamos pregando. E ele disse, olha os evangelhos que se prega hoje, né? Que estão pregando hoje. Ele disse, olha, tem o evangelho anticatólico. Será na década de 70. Tem gente que sobe no púlpito só para falar mal dos outros. Falar mal da igreja católica antigamente. Hoje é para falar mal do espiritismo, né? Então, em vez de pregar o evangelho, está só criticando. E esquece da pregação. É apenas um combate, é uma briga, uma crítica a outra religião. Ele disse que tem um outro evangelho, é o evangelho das ofertas. Então, olha, venha para Jesus sem compromisso e você vai ganhar isso, você vai ganhar mais aquilo. E hoje, meus irmãos, com essa falsa teologia, chamada teologia da prosperidade, meus irmãos, que eu abomino, porque ela é satânica, ela é demoníaca. E, meus irmãos, apesar de satânica, demoníaca, mentirosa, ela está na boca de pessoas de Deus. De pessoas de Deus, sendo enganadas, meus irmãos, e se colocando, meus irmãos, como instrumento de propagação de uma teologia que não passa pelo crivo da palavra de Deus. Lê lá Timóteo, lê Tiago, e você vai ver como que a riqueza era encarada, meus irmãos, pela igreja primitiva, não é? Pois bem, meus irmãos, então ele chamava isso o evangelho das ofertas, o evangelho das ofertas. Depois ele disse, existe um evangelho que é chamado evangelho dos evangelhos. Evangelho dos evangelhos. É aquele evangelho tipo caixa de promessa, entendeu? Você vai lá nos evangelhos e tira só o que é bom. Aí você fala daqui, você fala, não é? Então esse é o evangelho dos evangelhos, não é? É um pedaço de cada parte da Bíblia, você cria um novo evangelho, só de coisa bonitinha, só de coisa boa. Você não pode dizer, como Jesus disse, olha, quem comer de minha carne vai viver eternamente. O pessoal ficou tudo escandalizado, né? E até os discípulos se escandalizaram com Jesus. Então aquelas partes ali, né, que não são tão agradáveis, são esquecidas nesse evangelho dos evangelhos, onde as pessoas procuram pegar os textos mais bonitos, mais poéticos, né? E transforma o evangelho num livro de poesia, o evangelho dos evangelhos. Mas eu achei engraçado quando o Juan Carlos Ortiz disse assim, existe o evangelho dos santos evangélicos. O que esse cara quer dizer com isso? É que tem gente que, em vez de abrir a Bíblia, fica dizendo assim, olha, tal pessoa disse isso, tal pessoa disse isso, tal pessoa disse, tal pessoa, e a gente escuta tanta gente, irmãos, e a gente não escuta a palavra de Deus, A gente no meio congregacional não tem tanto esse costume, viu, de ficar a vida inteira citando Calley, porque Calley diz, porque Calley não diz, porque Calley diz, porque Calley não diz. Mas ele chamou esse evangelho, que em vez de citar a palavra, cita os teólogos denominacionais, ele citou esse evangelho como o evangelho dos santos evangélicos. E ele fez essa pergunta, qual o evangelho que nós devemos pregar? E ele disse, o evangelho que nós devemos pregar é o evangelho do reino. É o evangelho do reino. Meus irmãos, o reino tem dois significados, né? O reino tanto pode ser a restauração do reino de Judá, de Israel, quando levado para o cativeiro, acabou o reino, foi cortado. O reino de Judá tinha a promessa, meus irmãos, de que não faltaria um descendente de Davi. Não faltaria. E é interessante, meus irmãos, que todos os evangelhos começam mostrando, sabe o quê? Que Jesus era descendente de Davi. Sabe por que isso é muito interessante, irmãos? Presta atenção, é um detalhezinho só para você prestar atenção. Porque, meus irmãos, logo depois Jerusalém foi destruída. Aqueles cartórios, meus irmãos, que tinham os livros de genealogia, onde você podia ir lá e fazer a sua genealogia, não existe mais. E, meus irmãos, depois da destruição de Jerusalém, ficou difícil alguém provar que é descendente de Davi, quando, na verdade, nos dias de Jesus,
era possível você ir a um desses cartórios e levantar a sua genealogia, e Jesus é esse descendente que se assenta no trono de Davi. E é por isso que quando Jesus voltar, dentro de uma perspectiva, meus irmãos, pré-milenista, primeiramente, meus irmãos, ele vai reinar 1000 anos, cumprindo a profecia, o pacto que Deus tem com Davi. E depois dos 1000 anos, meus irmãos, ele continua reinando, só que o seu reino agora será um reino eterno. Um reino eterno. Pois bem, meus irmãos, esse é o evangelho do reino, esse reino que a gente aguarda e a gente espera, porque esse reino, ele tem uma justiça. E a justiça desse reino, meus irmãos, que nós esperamos, buscar em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, é a justiça da igualdade. É a justiça, meus irmãos, da santidade de Deus, que são os princípios, meus irmãos, desse reino a ser instaurado aqui na terra. É interessante, meus irmãos, nós temos muitas vezes as marcas do passado. Então Israel, por exemplo, é uma religião histórica, diferente das religiões da época, meus irmãos, que eram religiões chamadas da natureza, voltada para o cultivo, para as estações, não é? Pois bem, a religião de Israel era histórica no sentido de que se baseava num fato histórico, o livramento do povo do Egito. Então era a religião que tinha, meus irmãos, as suas marcas, os seus princípios no passado, uma libertação. O cristianismo, meus irmãos, embora seja histórico no sentido que se baseia na morte de Cristo, esse é o fato principal do cristianismo, a sua morte, a sua ressurreição, mas nós temos também, meus irmãos, um olhar para o futuro, para o reino de Deus. E o reino de Deus é um reino de justiça, é um reino de igualdade. Amém? Então nós temos que viver hoje, meus irmãos, com os princípios do reino futuro. Isso é assunto para muito tempo, não é? A gente tem que andar um pouquinho mais. Precisamos, meus irmãos, do avivamento, porque nós estamos distantes do evangelho do reino. Em segundo lugar, meus irmãos, nós precisamos do avivamento, porque nós estamos muito distantes da obra do Espírito Santo. Da obra do Espírito Santo. O que significa isso? Lá em Atos capítulo 19, meus irmãos, Paulo está visitando e ele chega numa cidade chamada Éfeso. Pois bem, fica hoje na Ásia Menor, né? Aliás, fica na Ásia Menor, hoje onde é a Turquia. Dizem que Éfeso, meus irmãos, tem a segunda ruína mais bem preservada. A primeira é Pompeia, entendeu? Porque estava debaixo do Vesúvio. Então o Vesúvio guardou Pompeia ali como quem guarda alguma coisa no formol. Desenterraram e saiu uma cidade. Não é inteira porque os telhados de Pompeia, né, por causa das lavas que caíram, eles arriaram, foram destruídas, mas é maravilhoso. Eu estive em Pompeia, não estou dizendo isso para contar vantagem, mas para dizer que naquele dia eu me beliscava, né, dizendo, eu não acredito, eu estou aqui nas ruínas de Pompeia. Em Éfeso não fui, né? Mas Paulo, quando chegou ali, ele estranhou. Ele estranhou, meus irmãos, primeiro porque ele encontrou ali um grupo só de homens, né? Então aquilo mais parecia um clube, meus irmãos, um clube. É uma das tendências, os irmãos sabem, um dos perigos das igrejas hoje é se transformar em clube, os irmãos sabem disso, né? Se transformar em clube. Há outras igrejas que correm o risco de se transformar em empresa. Tem gente que dentro da igreja, meus irmãos, tem a mentalidade empresa, essas lives, não é? E graças a Deus nós estamos conseguindo assim um grupo muito grande de pessoas, até fora do Brasil, amigos nossos, pessoas que foram da nossa comunidade, ex-alunos, como muitos ex-alunos estão me escutando agora, né? Então me vem ali, mas alguém já disse, pastor, a gente está tendo muita audiência, vamos levantar uma oferta? Eu espero que tenha sido uma brincadeira, meus irmãos, mas jamais me passaria, meus irmãos, a isso. Mas outros têm essa mentalidade, meus irmãos, mercantil, transformar a igreja numa empresa. E essa empresa, meus irmãos, às vezes ela é cruel, porque ela aperta o salário do pastor. Não preocupa, meus irmãos, com a aposentadoria do pastor. Não se preocupa, meus irmãos, com um plano de saúde para o pastor. Não se preocupa, meus irmãos, em dar condições para que o pastor tenha uma casa própria. Olha, eu estou aqui nesse apartamento maravilhoso no Rude Ramos, meus irmãos. Olha, foi uma pessoa, na época, sem Jesus, que me emprestou dinheiro para eu comprar essa casa. É muito triste dizer isso, essa pessoa veio a se converter,
Mas, meus irmãos, a igreja não pode se transformar num clube, não pode se transformar, meus irmãos, numa empresa, mas de jeito nenhum. Voltando então, meus irmãos, para Éfeso. Paulo chegou lá em Éfeso, encontrou ali um grupo de homens e disse: vem cá, vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? E, meus irmãos, olha que resposta eles deram. Nós nem sequer ouvimos falar que existe o Espírito Santo. As nossas igrejas não são assim, irmãos. Elas já ouviram falar que existe o Espírito Santo. O que acontece muitas vezes, meus irmãos, é que são frias. São frias. Eu fui pregar, meus irmãos, no Nordeste, não foi aqui não, hein? Eu fui pregar numa igreja congregacional. E alguém perguntou para mim: você vai pregar onde domingo, né? Eu estava lá na minha cidade, na Paraíba, e eu disse: olha, eu vou pregar na igreja X. Você vai naquela igreja, eu vou. Qual o problema? Pastor, aquela igreja é conhecida como a igreja do picolé. Como é que é a igreja do picolé? Porque picolé, né? Eu já tinha entendido de tão fria que é. Cuidado, porque é capaz do irmão adormecer lá antes de começar a sua pregação. E realmente, meus irmãos, eu fiquei incomodado, porque muita gente dormia enquanto a gente pregava. E é muito triste para o pregador, meus irmãos, estar falando, o povo dormindo. Da minha parte, eu já quero reduzir o sermão imediatamente, já dou uns 3 pulos, já dou uns 3 tapas no púlpito e peço para o povo levantar. Mas olha, meus irmãos, há muitas igrejas congregacionais hoje assim. Porque, meus irmãos, existem 2 perigos. As igrejas pentecostais, elas correm um risco, meus irmãos, é o risco do fanatismo. A gente tem que tomar cuidado com o fanatismo. Eu já vi casos de fanatismo, meus irmãos, as pessoas entrarem e no afã de ter experiência com Deus, de buscar a Deus, meus irmãos, atravessar a fronteira entre o religioso e a loucura, entendeu? Atravessaram. Por isso que todo crente precisa atender o pastor, todo crente precisa ler a Bíblia, todo crente precisa estar em comunhão com o corpo, não se isolar, para que não aconteça isso. As igrejas pentecostais correm esse risco do fanatismo. E as igrejas, meus irmãos, tradicionais correm o risco, sabe de quê? Da frieza. Da frieza tomar conta. A frieza tomar conta. Escutei uma pregação, meus irmãos, do diretor, e ele falava que quando José foi encontrado no Egito, ele mandou dizer ao pai dele: olha, digam para ele que José está vivo e reina sobre todo o Egito. E quando os filhos chegaram lá, disseram: olha, meu pai, José está vivo e ele reina. É uma novidade, meus irmãos, porque o pai, a única coisa que tinha de José, sabe o que era? Uma roupa suja de sangue que ele guardava. E ele dizia: isso representa o tradicionalismo, né? O tradicionalismo. Enquanto que essa mensagem, ele está vivo, ele reina, é o avivamento, é o avivamento. Por que avivamento? Porque quando Jacó quis duvidar, ele disseram: pai, não duvida, olha esses mantimentos, prova de que ele está vivo. E, meus irmãos, a prova de que Jesus está vivo, você sabe qual é a maior prova? Ele tem enviado o Espírito Santo. Ele enviou o Espírito Santo. Tem muita gente que pensa que o Espírito Santo é merecimento. Não. O Espírito Santo, a presença do Espírito Santo é, primeiramente, meus irmãos, a prova de que Jesus está vivo. A obra dele foi aceita no céu. E o Pai envia o Espírito Santo, meus irmãos, porque Jesus está vivo. É fácil, meus irmãos, nós recebermos essa graça do Espírito Santo. Paulo disse: gente, vocês não ouviram falar do Espírito Santo? Batizado em quê? Nós somos batizados do batismo de João. Vem cá, impôs as mãos. Aqueles irmãos foram cheios do Espírito Santo. E sabe o que é que eles receberam naquele instante? Dons espirituais. Dons espirituais. Meus irmãos, eu sou de uma época em que se dizia que os dons espirituais nem eram mais para a atualidade. Onde se pregava no púlpito congregacional, meus irmãos, que os dons já tinham passado. Usavam Coríntios capítulo 13, em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. E dizia: o que é perfeito é a Bíblia. A Bíblia, quando se formou, não precisa mais de dom. Meus irmãos, que interpretação mais doida, mais errada. O que é perfeito é a parousia. O que é perfeito é quando Jesus voltar. O que é perfeito, meus irmãos, é quando ele estabelecer o seu reino e a sua igreja, meus irmãos, for transformada. Isso é que é o que é perfeito. Os dons continuam, meus irmãos, à disposição daqueles que querem, meus irmãos, experimentar o avivamento e o poder do Espírito Santo. Amém. O momento que nós vivemos, meus irmãos, o momento que nós vivemos é o do cumprimento da profecia de Joel. Joel disse: eis que nos últimos dias, aliás, ele diz assim: depois dessas coisas, né,
mas na tradução que foi feita diretamente da Septuaginta, e a gente explica isso numa outra oportunidade, que eu estou vendo o relógio andando aqui. Meus irmãos, traduziram diretamente na Septuaginta, isso que nos últimos dias, né? Mas o que é que está valendo? É o texto hebraico, depois dessas coisas, ou a Septuaginta que diz dos últimos dias? O que vale, meus irmãos, é o que o escritor bíblico colocou, os últimos dias. E esses últimos dias, meus irmãos, eles começaram lá no dia de Pentecostes. Ali o poder de Deus caiu. E ele atravessa, meus irmãos, todo esse período, indo até depois, irmãos, do arrebatamento da igreja, na grande tribulação, quando, meus irmãos, muitas pessoas que não subiram, entendeu? Vão ter oportunidade de arrependimento, vão ter oportunidade, meus irmãos, de conversão. A conversão vai custar muito, porque todos que se converteram naquele período, meus irmãos, serão mortos pelo anticristo, mas eles ressuscitam e chega aquela multidão do céu. Os irmãos conhecem quem são esses vestidos de branco. Esses são aqueles que vieram da grande tribulação, e eles lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Até ali a profecia de Joel está valendo, meus irmãos. Que momento nós estamos? Se nós utilizarmos as 7 igrejas, meus irmãos, do Apocalipse como 7 períodos, então nós vamos ter o primeiro período, o penúltimo período, meus irmãos, o penúltimo período se chama a igreja de Filadélfia. Filadélfia significa fraternidade, né? Duas palavras gregas, vem de filia e vem de adelphos, né? Então amor entre irmãos, fraternidade. É a igreja que tem as portas abertas, tem uma chave, meus irmãos, é uma igreja vitoriosa. Mas a última igreja, meus irmãos, chama Laodiceia. Ela tem esse nome triste, né? Laodiceia, justiça do povo, justiça do povo. Eu não quero, meus irmãos, que igreja congregacional seja justiça do povo, não. Eu não quero jamais que o povo congregacional faça uma assembleia para atentar contra a vontade de Deus. Assembleias, meus irmãos, que votam por coisas injustas. Assembleia, meus irmãos, como eu vi uma assembleia ridícula, meus irmãos, desonesta, botando o nome de Deus para fora. Eu era seminarista e eu ficava horrorizado. Eu dizia, gente, não faz uma coisa dessa, não faz uma coisa dessa, porque quando uma igreja congregacional se reúne em assembleia, o que nós queremos estabelecer através dos votos é a vontade de Deus, não é a justiça do povo. Ah, pastor, a igreja congregacional é democrática. Não, democrática é a Laodiceia, justiça do povo. A nossa é teocrática, é Deus agindo através dos membros que, buscando em oração a graça, a direção de Deus, estabelece a sua vontade, meus irmãos, numa votação. Não, meus irmãos, com carnalidade, não, meus irmãos, com partidarismo, como eu tenho visto, não vou negar, eu sou mais velho do que muitos de vocês, como eu tenho visto, meus irmãos, na minha vida, né, no decorrer da minha vida. Então, meus irmãos, nós estamos numa época de despertamento, de avivamento, do sopro do Espírito Santo. E o último ponto aqui meu é dizer exatamente isso. Deixemos o vento do Espírito soprar. Jesus disse, meus irmãos, a Nicodemos, o vento sopra aonde quer. Assim a obra do Espírito Santo. Nós não podemos fazer duas coisas, meus irmãos, com a obra do Espírito Santo. A primeira, nós não podemos manipular. Porque o Espírito Santo não é um ventilador, já dizia Ed René do seu livro, né? Quebrando paradigmas. Não é um ventilador. Um ventilador você controla. Eu quero isso, eu quero aquilo. Não, a obra do Espírito é quem nos controla. E, meus irmãos, nós não podemos querer controlar o Espírito Santo, como muitas vezes, meus irmãos, lideranças querem controlar o Espírito Santo. Eu estudei, meus irmãos, em 1969 num seminário maravilhoso em Londrina. Ele tinha uma orientação americana. E como todo seminário, meus irmãos, havia uma semana de oração, né? Algumas semanas, aliás, no semestre, sempre tem no primeiro e no segundo. Meus irmãos, a gente começava a orar. Na hora que o Espírito Santo começava a visitar, era a hora que os dirigentes, opa, chegou, acabou aqui. Era o controle. Isso não pode. Não pode alguém estar dando aleluia mais alto, glória a Deus mais alto, alguém recebendo alguma manifestação do Espírito Santo. Na hora que a coisa estava ficando boa, aí chegava a turma do abafa, olha, vamos parar por aqui, já está bom demais. E, meus irmãos, nós não podemos. A liderança da Igreja de Cristo, meus irmãos, não pode viver controlando. Você lembra quando a arca chegou? Quando a arca chegou, meus irmãos, Davi fez a coisa errada. Ele construiu um carro e colocou a arca em cima.
E Roy Hession, meus irmãos, que escreveu um livro chamado A Senda do Calvário, pastor inglês, já falecido, porque eu conheci uma pregação, vi Roy Hession no início da década de 70, ele disse, você sabe o que deu errado ali? Porque uma carroça é um engenho humano. E não são, meus irmãos, estruturas humanas, filosofias humanas, planos humanos que vão trazer o avivamento, não. Então estava no lugar errado a arca. E quando a arca balançou, Uzá botou a mão e foi fulminado, Davi ficou muito triste. E Davi, meus irmãos, voltou, pensou, leu as escrituras e descobriu, meus irmãos, que quem podia trazer a arca eram os levitas. Porque o levita pode tocar a arca. E o levita podia trazer a arca nos seus ombros. E, meus irmãos, existe um ministério certo para cada coisa, viu? Tem gente que acha que os pastores querem ser dono, meus irmãos, os pastores são homens vocacionados por Deus. Eles têm o seu lugar, cada crente tem o seu lugar na obra de Deus. Os levitas foram escolhidos, eles podiam tocar, Uzá não podia tocar, meus irmãos, naquela dispensação, e hoje nós temos também, né, o que compete, meus irmãos, a cada um de nós dentro do corpo de Cristo. A segunda coisa, meus irmãos, nós não podemos impedir a obra de Cristo, a obra do Espírito Santo. A Bíblia diz, meus irmãos, que Jesus falou, olha, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se hoje ouvides a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações. Então, meus irmãos, nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo, como o vento que sopra aonde quer. Eu não quero jamais impedir a obra de Deus, irmãos. Assim como eu não quero manipular a obra de Deus. Vamos fazer uma reunião assim, aí você faz isso, aí você faz aquilo outro, aí você fica forçando a barra, diz aleluia aí, meu irmão, diz aleluia, né? Aí aquela manipulação, e eu não nasci para manipular, meus irmãos, reunião, manipular louvor, manipular emoção de ninguém. Não é esse o meu ministério, porque o Espírito é quem faz a obra. E ele sopra onde Ele quer. Amém. Depois, meus irmãos, o reino de Deus tem que tomar o primeiro lugar na nossa vida. E o reino de Deus, meus irmãos, é o reino que será estabelecido com seus princípios. E o reino de Deus, meus irmãos, na maioria dos textos bíblicos eu aprendi que significa o reinar de Deus. O reinar de Deus. Você tem por um lado, meus irmãos, ali em Mateus, as parábolas do reino, que são maravilhosas. Já fiz um acampamento só com as parábolas do reino. O tempo não permite, né, que a gente venha aqui discorrer sobre as parábolas do reino, mas eu queria dizer que o reino de Deus é o reinar de Deus na nossa vida. Deus é o rei de nossa vida. Jesus Cristo é Senhor. Foi esse o nome que ele recebeu, que está acima de todo nome. E, meus irmãos, o nome Senhor significa o quê? Dono, proprietário. Elias teve que combater Baal. Você sabe por quê? Porque o nome Baal, na língua dele, significa Senhor também. E, meus irmãos, Elias, que tinha esse nome, né? Meu Deus é Senhor. Elias é Li, meu Deus, As, Yahvé. Então, meu Deus é o Senhor. Meu Deus é o Senhor. Por isso ele subiu lá no Monte Carmelo, meus irmãos, e derrotou Baal, que queria ser o proprietário, queria ser o dono. Meus irmãos, nós temos que buscar esse reinar de Cristo em nossas vidas. Há muita rebeldia, irmãos, muita rebeldia. Eu me lembro que uma vez eu aconselhava um jovem e eu perguntava para ele, você escuta o seu pastor? Você atende o seu pastor? Aliás, foi a pergunta que eu fiz. Você sabe a resposta que ele me deu? Atender ou não atende? Eu escuto. Meus irmãos, olha, eu acredito que 90% dos crentes hoje não atendem o pastor não, viu? Eu acredito que 90% dos crentes, meus irmãos, escutam. Porque são pessoas que só escutam a voz do coração. Aí se a voz do pastor coincidir com a voz do coração, aí atende. Mas se a voz do coração for diferente da voz do pastor, e eu estou colocando aqui o pastor, meus irmãos, mas poderia colocar o pai, a mãe, poderia colocar, meus irmãos, os presbíteros que estão dentro da igreja, auxiliares que são do pastor, e tantos outros crentes, meus irmãos, que muitas vezes nos discipulam. E qual a condição de ser um discípulo, meus irmãos? A condição para ser um discípulo é deixar tudo. E a condição para ser um discípulo, meus irmãos, é abrir mão de sua vontade própria e se submeter àquele, meus irmãos, que o discipula. Pelo menos é esse o discipulado de Cristo, é esse o discipulado, meus irmãos, cristão. Então, meus irmãos, o reinar de Deus não tem sido verdadeiro.
Tem gente brigando dentro da igreja, tem gente saindo dentro da igreja. Olha para o grupo de louvor, meus irmãos. Olha para o grupo de louvor que você vai ver um exemplo de quanto aquilo muda, quanto problema, meus irmãos. Às vezes, o grupo de louvor que é para ser uma bênção dentro da igreja é um lugar, meus irmãos, de problemas, um lugar de confusão, Meus irmãos, precisamos do reinar de Deus. O reino de Deus é o reinar de Deus na minha vida. É eu, meus irmãos, me submetendo plenamente à vontade de Deus. Eu estou com 68 anos, meus irmãos, 46 anos de ministério, vou completar agora no próximo ano 47 anos, pedindo a Deus para completar os 50 anos, ter essa graça de completar 50 anos, meus irmãos, trabalhando ali. Não sou o maior, não sou o melhor, mas, meus irmãos, uma coisa eu quero ser, eu pretendo ser fiel, irmãos, eu pretendo ser fiel ao meu Deus. Pretendo, meus irmãos, que Ele reine na minha vida, que Ele reine na vida da minha família, reine na vida dos meus filhos, reine na vida da minha igreja, porque eu quero uma igreja, meus irmãos, de ovelhas. Eu não quero uma igreja, meus irmãos, de bode, rebelde, me tirando a paz, me tirando o sossego, aumentando, meus irmãos, os cabelos brancos, não da minha cabeça, que até que não tem muito, mas da minha barba, entendeu? Aumentando, não, eu quero uma igreja de ovelha, porque a igreja de ovelha, meus irmãos, é aquela que receita o reinar de Deus na sua vida. Eu vou terminar, meus irmãos, dizendo uma coisa que é um testemunho pessoal, eu vi um avivamento, meus irmãos, em 1967. Na época, meus irmãos, havia um movimento que ele estava na Europa, ele estava nos Estados Unidos também. E aqui no Brasil, meus irmãos, uma missionária chamada Dona Rosalie Appleby, ela veio para o Brasil, meus irmãos. O marido dela, eu acho que ela, depois de 14 meses no Brasil, o marido morreu. E, meus irmãos, a Dona Rosalie, eu até escrevi aqui esse pequeno dado biográfico, porque a memória está lembrando das coisas antigas e não das coisas atuais, Então, me permita, A Rosalie Appleby, veio em 1924 como missionária e permaneceu aqui 36 anos, voltando para os Estados Unidos em 60. Então, meus irmãos, ela aqui viveu apenas 14 meses com o marido. O marido morreu. Ela resolveu não casar. Ela ficou, meus irmãos, com uma filha, uma filha de colo. E, meus irmãos, essa mulher foi uma mulher muito usada ali em Belo Horizonte. As grandes igrejas de Belo Horizonte, meus irmãos, foram fundadas por essa mulher. E ela ensinou aos pastores antigos, entendeu? Eu conheci alguns deles, como o Rei do Nascimento, e enfim, o filho do Aquiles Barbosa. Havia dois Aquiles Barbosa, conheci o filho dele, não conheci o mais velho. A Dona Marian, casada com Aquiles Barbosa, discípula de Dona Rosalie Appleby. Meus irmãos, ela tinha um programa chamado Renovação Espiritual. E esse programa, meus irmãos, tinha como finalidade despertar a igreja brasileira para a oração. Lembra o que o Josias fez, o rei Josias fez? Ele se humilhou, ele confessou o pecado, meus irmãos, e ele orou a Deus. E Deus disse, olha, você vai ser abençoado, você não vai ver as coisas ruins que vão acontecer. E Josias teve um fim trágico, quando ele foi lutar contra o faraó Neco e terminou morrendo numa batalha, enfim. Mas não foi no tempo dele que veio o cativeiro. Deus honrou, meus irmãos, a atitude, a oração desse homem. Pois bem, irmãos, esse trabalho de Dona Rosalie se espalhou e ele, meus irmãos, atingiu um homem aqui no Brasil muito usado chamado Ernesto Nini. Vocês já ouviram falar de Ernesto Nini? Ernesto Nini foi a Campina Grande, onde eu era ali apenas um congregado, E ele pregou no retiro de 1966 e ele falava sobre avivamento. O pastor da minha igreja não gostava. Ele não gostava, E aconteceu, meus irmãos, que um grupo ali da minha igreja começou a orar. Porque avivamento começa assim, irmãos, começa com oração, entendeu? Um grupo que não se julgava assim, aquele grupo elitista, os melhores, os mais espirituais, não. Mas um grupo que percebia, meus irmãos, a necessidade de oração. E aquele grupo foi orando. E, meus irmãos, em 1965, acho que ele foi em 66, ele falava e o pastor depois rebatia, ia lá para dizer, não é nada disso, e combatia aquilo que ele ensinava. Mas o pastor, meus irmãos, ele ficou doente. E ele teve um edema pulmonar, se eu não estou me enganado, e ele estava no hospital,
Mas Deus disse assim para aquele grupo: olha, vocês vão lá orar pelo pastor, porque ele vai ser curado. Porque é assim que Deus usa, irmãos. Tem gente que vai na casa dos outros para fazer confusão. Tem gente que vai na casa dos outros para fazer fofoca. Tem gente que vai na casa dos outros prometer e no fim não acontece nada. Mas aquele grupo que era de Deus, ouviu a palavra dizendo: ele vai ser curado. E o grupo foi, chegou lá com ousadia: pastor, nós vamos orar pelo senhor e o senhor vai ser curado. E meus irmãos, quando eles oraram pelo pastor da minha igreja, o pastor da minha igreja, além de curado, ele foi cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Ele transbordou do Espírito Santo naquela visita, meus irmãos. E o pastor passou a fazer visita agora nas igrejas. Ele que era um homem muito frio, um homem muito mundano, agora era um homem cheio do poder de Deus. E meus irmãos, numa noite do início do ano de 1967, ele foi na minha casa visitar a minha família. E eu ia sair com os colegas, né? Naquele tempo a gente tinha um grupinho pequeno, a gente chamava de gangue, né? Mas não era gangue de bandido não, viu? Era um grupo de amigos, né? A gente saía sempre e para divertir, coisa boba, mas sempre fora da igreja, sempre fora da igreja. Meus irmãos, ele entrou na minha casa, meus amigos chegaram, era hora de eu sair. E eu fui lá fora falar para os amigos: olha, o pastor está aí. E vocês me esperem, porque ele vai fazer uma oração, tenho certeza. Na hora que ele fechar os olhos para orar, eu fujo e a gente sai, né? E o pastor leu o Salmo 23 e, meus irmãos, ele fez uma oração. E quando ele terminou aquela oração, meus irmãos, a minha família, que era composta, meus irmãos, naquela época, de mais ou menos 13 pessoas, estava toda a família chorando ao redor daquela mesa, visitada, meus irmãos, por um homem que agora era cheio do Espírito Santo. Deus tocou no meu coração, Deus me convocou para uma vida de oração e, meus irmãos, eu comecei a orar, a minha família começou a orar, eu comecei a frequentar todas as reuniões de oração que existiam dentro da minha igreja, que graças a Deus elas estavam se multiplicando e Deus derramou do seu Espírito na minha vida, meus irmãos, e eu pude conhecer o significado da palavra plenitude do Espírito Santo numa visitação poderosa que o Espírito de Deus fez não só a mim, meu pai, meus irmãos que estavam naquele dia, minha irmã mais nova ali em 1900 e estava com 9 anos de idade, se eu não tiver enganado, eu acho que tinha 8 anos de idade. Meus irmãos, olha que maravilha, que maravilha. Vi reuniões maravilhosas. Vi, meus irmãos, reunião de se fazer um apelo de se converter 100 pessoas. Vi isso várias vezes ali na minha igreja. E, meus irmãos, a igreja foi se multiplicando, até que chegou um dia, meus irmãos, que Deus disse assim: estou te chamando para o ministério da palavra, Louvado seja o nome do Senhor. Lá no Nordeste existe a Aliança das Igrejas Renovadas, né? Eu fui trabalhar em Minas Gerais, trabalhei um pouco, só que para mim, a bandeira da renovação espiritual nunca serviu para me separar de ninguém. Pelo contrário, meus irmãos, pelo contrário. Eu acho que o Espírito Santo veio abrir a mente, veio trazer união, não separação, não divisão, porque a divisão é da carne. Isso eu estudei na palavra de Deus, e a obra de dividir é obra de falso profeta, não é obra de Deus de maneira nenhuma. Porque eu vi um avivamento, eu vi tantas curas, irmãos, eu vi tantas vidas resgatadas. Eu vi, meus irmãos, um time de Campina Grande praticamente desaparecer. Os jogadores, metade daquele time, meus irmãos, se converteu pela instrumentalidade de um servo de Deus chamado Elias, que era goleiro do time. Meus irmãos, olha, eu vi a palavra de Deus se espalhar, eu vi a família do prefeito alcançada, eu vi colunista social da cidade alcançada, eu vi a cidade, meus irmãos, sofrer um rebuliço. Naquela época, meus irmãos, nós tínhamos um grupo de evangelismo. E eu posso dizer para os irmãos assim que a minha cidade não é tão pequena, né? Ela tem mais de 500 mil habitantes. Meus irmãos, eu não me lembro assim de uma rua que a gente não tenha passado pregando e distribuindo folheto naquela cidade. Eu não me lembro, né? Dia de finado no cemitério, pregação na feira. E, meus irmãos, Deus curando, Deus abençoando, Deus despertando, Deus resgatando, Deus fazendo a sua obra. Olha, se aquilo não foi um avivamento, foi uma coisa bem parecida, porque principalmente, meus irmãos, uma igreja toda se despertou para a oração. E a coisa que a gente mais via naquela igreja, meus irmãos, era confissão do pecado e crente abandonando pecados, inclusive pecados ocultos, não é? Esse avivamento.
é oração, é santificação, é Deus agindo e nos ensinando, meus irmãos, a buscar em primeiro lugar o seu reino, que é o seu reinado em nossos corações. Essa é a minha palavra, que Deus abençoe. Eu quero muito agradecer pela oportunidade e fazer uma oração para que Deus desperte sua vida com essa palavra. Deus, abençoa as vidas daqueles que estão me escutando agora, Pai. Abençoa. Desperta, Senhor, a igreja congregacional para buscar um avivamento, Senhor, que tenha como centro, Pai, a busca pela aplicação dos princípios do reino, Senhor, na igreja atual, Pai amado. Faça essa obra em cada vida. Faça essa obra no meu coração a cada dia, Pai. Continua essa obra. Desperta, Senhor, a tua igreja. Desperta a tua igreja, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe. Deus abençoe. Clamei a Deus, Ele me ouviu, ouviu meu clamor. Só um milagre eu te pedi e o Senhor atendeu. Preciso te buscar mesmo na provação ou quando tudo parece escuro. Vou ao Pai porque sei que me ouvirá, Ele é meu escudo. Vou viver milagre na minha casa, na família e com meus irmãos. Não importa o que vier, milagres me seguirão. Vou viver mistérios preparados pelo Pai, guardados para mim. Não porque sou o melhor, mas porque eu pedi. Eu vou viver milagre hoje aqui. Preciso te buscar mesmo na provação ou quando tudo parece escuro. Vou ao Pai porque sei que me ouvirá, Ele é meu escudo. Vou viver milagre na minha casa, na família e com meus irmãos. Não importa o que vier, milagres me seguirão. Vou viver mistérios preparados pelo Pai, guardados para mim. Não porque sou o melhor, mas porque eu pedi. Eu vou viver milagre hoje aqui. Vou viver milagre na minha casa, na família e com meus irmãos. Não importa o que vier, milagres me seguirão. Vou viver mistérios preparados pelo Pai, guardados para mim. Não porque sou o melhor, mas porque eu pedi. Eu vou viver milagre hoje aqui. Terminamos por aqui. Te esperamos amanhã com mais Ficom 2020.